Atenção, Edenilson está fora da partida contra o Fluminense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está sendo preservado, isso mesmo, preservado é a palavra certa para esta situação. Existem duas versões de o porquê Edenilson foi preservado. Uma delas, uma situação clínica, já que o atleta teve de fato um edema no joelho esquerdo. A outra é uma questão de ambiente. Em razão de todos os protestos, em razão de todos os xingamentos que ele, Edenilson, recebeu após a eliminação desta última quinta-feira. Com isso, novidades no time titular. Também com isso, novidades na lista de relacionados. E um jogador que não estava com perspectivas de ser utilizado estará, pelo menos no banco de reservas, nessa partida no estádio Beira-Rio. O clima ainda não é bom e a torcida garante que fará protestos na chegada colorada ao estádio. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 13 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado. Eu vou atualizar, começando pela lista de relacionados, que vai pintar aqui agora. E é uma lista que tem algumas novidades importantes. Edenilson, a principal delas. O meia está fora do jogo contra o Fluminense, sequer concentrou com os demais jogadores e vira um desfalque para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. A grande questão é, qual o motivo de Edenilson ter ficado de fora? Existem algumas versões e eu vou colocar elas aqui. A oficial vai ser a primeira. Oficialmente, o Edenilson tem um edema no joelho esquerdo. E essa foi a razão dele ter ficado de fora da partida deste domingo. E aí eu fui atrás dessa história. E assim, de fato, o Edenilson possui um edema ósseo no joelho esquerdo. O que é um edema? É um galo, é um machucado no osso. Tanto que, no jogo contra o Melgar, se vocês olharem, ele joga com uma proteção no joelho esquerdo. Exatamente nesse local do edema. Nesse lugar do calo, do calombo, um carocinho que fica por conta de um machucado no osso. O Inter afirma que esse é o motivo para o Edenilson não concentrar e não estar à disposição para a partida contra a equipe do Fluminense. Entretanto, vamos lá, não é uma impossibilidade do Edenilson jogar, porque o Edenilson jogou contra o Melgar com este mesmo edema e jogou até o fim, bateu o pênalti, não teve maiores problemas. Então assim, o Edenilson poderia jogar. Ah, não é um jogo tão importante, ele pode ser preservado? É uma das ideias, mas a gente tem que colocar aqui também a questão do ambiente. O Edenilson é um jogador que com certeza seria muito vaiado no estádio Beira-Rio caso estivesse em campo. E o Inter está tentando um pouco limpar esse ambiente com a torcida. E vou citar um exemplo aqui que não sou eu que estou inventando. O próprio Mano Menezes admitiu que essa situação seria analisada. Ele foi perguntado, e eu falei sobre isso nesse vídeo, atualizando a situação do Edenilson, se ele fica ou não no Internacional. Ele foi perguntado pelo Marcelo Salzano se existe a possibilidade do Edenilson já ser sacado do time contra o Fluminense. E o Mano disse, não é hora de falarmos sobre isso. Ou seja, a hora não era aquela, mas em outro momento se falaria e se discutiu. Então a gente pode, pelo menos, cogitar a possibilidade do Edenilson ter ficado de fora também por uma preservação de ambiente e também para uma correção de rumos em relação ao ambiente entre jogador e clube, entre jogador e torcida. Não é um ambiente bom. Talvez ficando de fora do jogo contra o Beira-Rio, voltando contra o Avaí, jogando bem, no outro jogo a situação esteja um pouco mais limpa. E aí o Edenilson possa normalmente voltar a jogar. Mas é possível que se tenha chegado à conclusão de que o Edenilson em campo mais atrapalharia por causa do ambiente do que ajudaria e talvez fosse bom para ele ficar de fora. Soma-se a isso o edema ósseo, para mim tá morta a charada, que é todo esse conjunto que faz com que o Edenilson não fosse relacionado. A partir disso, a lista de relacionados tem outras novidades. O Kaique Rocha, por exemplo, ele tem uma entorse no tornozelo, que já havia acontecido no jogo contra o Fortaleza. Ele foi para o sacrifício no jogo contra o Melgar e agora fica de fora. Resultado, o Roberto está relacionado. Você lembra do Roberto, jogador que atuou na Série B do Internacional 2017, passou pelo Paraná, passou pelo Náutico, passou por outros clubes, está de volta ao Internacional e treinando normalmente. Não tinha perspectivas de utilização, mas agora, com a saída do Kaique Rocha do time por causa dessa entorse no tornozelo, o Mano não tem outras opções, coloca o Roberto para ser o único zagueiro do Inter no banco.
Vamos para o time do Internacional, porque o treino deste sábado teve os portões fechados. Ainda assim, a gente tem alguns indicativos de como o Mano deve escalar a equipe. Johnny e Maurício brigam por uma vaga. A vaga é exatamente do Edenilson. E aí o time terá Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. Gabriel, Johnny ou Maurício e Depena. Alan Patrick, Wanderson e Alexandre Alemão retornando à equipe na vaga do Brian Romero. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Fluminense. Falando sobre Inter e Fluminense, a gente tem promessas e anúncios das torcidas organizadas do Internacional, em especial a Guarda Popular, de que haverão protestos na chegada dos jogadores ao estádio Beira-Rio. Eles chegarão com protestos da torcida. Então quem está indo para o Beira-Rio tem que se preparar para esse ambiente de protesto. Talvez um ambiente de uma certa animosidade, de uma certa tensão. A gente vai estar lá acompanhando e obviamente a gente espera e acredita que não vai ter nenhum tipo de violência, protestos pacíficos que são direito do torcedor, mas não vai ser um clima tão amigável já desde o começo entre torcida e time. O torcedor já garantiu que irá protestar na chegada do time no Beira-Rio. Uma última. O pessoal do Globoesporte.com fez uma atualização e fez uma matéria falando sobre o dinheiro que o Internacional perdeu em relação ao seu orçamento pela eliminação precoce da Copa Sul-Americana. O Inter, e eu havia trazido essa informação no início do ano, porque eu conversei com o CEO colorado, o Giovanni Zanardo, tinha traçado a meta de chegar às semifinais da Copa Sul-Americana. E esse era o modo de fazer um orçamento para o departamento de futebol, prevendo uma receita alta, que não perdesse nada em relação ao Inter na Copa Libertadores. Porque na Copa Libertadores o Inter sempre planeja chegar às oitavas. A premiação da semi da Sul-Americana é parecida com as oitavas da Libertadores. Só que o Inter caiu nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E por causa disso, o Inter perde algo em torno de 14 milhões de reais em relação àquilo que havia previsto no orçamento. Na Copa do Brasil já havia perdido, porque caiu mais cedo também para o Globo. O Inter vai ter que correr atrás para não ter um déficit nesse ano, algo que já não teve no ano passado e foi muito comemorado. Para fechar, vamos falar de KTO. Odds de Inter e Fluminense. Vitória colorada, 2,54. Empate, 3,14. Vitória do Fluminense, 2,9. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não te esquece de te inscrever, de participar do grupo do ADUPLA no Telegram. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados, camisetas, ingressos, bonés, como esse aqui, além de grupos de debate comigo e com o Matheus Dávila, falando sobre a dupla Grenal, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!